O Andrews, do mestrado em Ciências das Religiões na UFPB. Esse vídeo faz parte do trabalho para a disciplina História das Religiões. E eu vou falar sobre o livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Mais especificamente, eu vou falar da primeira parte do capítulo, O Problema, Filiação Religiosa e Estratificação Social. O Weber, você sabe, ele faz parte do vulgarmente conhecido Os Três Porquinhos da Sociologia, que é Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Fundamental para conhecer sociologia e, na história da humanidade moderna. E o Weber, ele, nesse livrinho, que é um livro muito curto, fundamental para a sociologia, está aqui nessa edição que parece um livro religioso, um livro evangélico, não sei por que cargas d'água. Porém, entretanto, é um livro importantíssimo para entender a sociologia e o capitalismo. Ele se debruça em estatística, em estudos sociais, na história, para pensar o seguinte: de onde surgiu o espírito do capitalismo? Esse espírito surgiu de onde? Então, a gente está falando aqui, esse livro foi publicado em 1904, 1905, então a gente está pensando que a religião cristã é o fio condutor social principal. Então, ele coloca em contraponto, em aparelhagem, o catolicismo e o protestantismo. E pensar como o capitalismo se desenvolve nesses dois sistemas. Ele percebe o seguinte, que o catolicismo tem uma indiferença com as coisas mundanas, as coisas do mundo. Por isso não se envolve muito, por isso só trabalha, por isso não se contenta com o ganhar menos, não tem uma vida de muitos riscos financeiros, quer ficar numa situação mais contida. E também o catolicismo, ele é mais controlador, mais regulador da vida social e da vida mundana das pessoas. Por isso, o católico acabava tendo menos liberdade de ação. Ao passo que o protestantismo estava envolvido com os desenvolvimentos sociais de sua época, estava interessado com as coisas do mundo da sua época, e também, com mais liberdade, eles tinham mais vontade de ação, vontade de investir, vontade de fazer coisas que aumentassem a sua vida econômica, inclusive. E outra coisa que ele percebe é o seguinte, que a maior parte do dinheiro do comércio, da indústria, enfim, estava na mão dos protestantes, por essas questões que a gente já começou a falar. E ele reparou também o seguinte, que a educação católica era mais focada numa educação para a parte humanística, ao passo que a educação investindo no comércio e na indústria, em formar profissionais de desenvolvimento dessa área, era do protestante, era um investimento alto, era uma educação cara. Os protestantes tinham capital, por isso investiam muito na educação dos seus filhos nessa questão. Então a gente tem aqui dois grupos, e por isso ele analisava que o cristão protestante tinha mais condições, por questões sociais, de formação e por desejo também de se desenvolver mais economicamente. Mas isso não era o suficiente. Ele começou a pensar, afinal de contas, o que é o espírito do capitalismo. Então ele começa a perceber que é o seguinte, ele vai analisar que a questão do capitalismo não é o lucro, porque historicamente várias nações, várias sociedades ao longo da existência da humanidade já se beneficiavam do lucro. O lucro não era a questão primordial do capitalismo, mas ele entendia que a questão do capitalismo era a racionalização de um sistema econômico. Tinha que ter, isso aí a gente já está falando de um pós-kantianismo,
racionalizar e transformar num sistema econômico. E como é que ele percebe e analisa isso? Existe um grande texto famoso de um capitalista, cristão, calvinista, americano, que era um diplomata chamado Benjamin Franklin, que era um calvinista ferrenho e escreveu um texto que é famoso mundialmente, até popularmente, quando ele tem inferências a respeito do que é o espírito capitalista. Veja bem, ele diz assim, por exemplo, que tempo é dinheiro. Você, logicamente, já ouviu falar disso, e é o que a gente acompanha até hoje. É de uma inferência de um texto do Benjamin Franklin que sai essa questão. O teu tempo, Franklin vai dizer que o seu tempo, se você ganha X e você fica em 1 hora, e você fica 3 horas à toa, sem fazer nada, mas mesmo que não gaste, mas você está deixando de ganhar esse X de 1 hora. Olha o raciocínio do Benjamin Franklin. Ele diz assim, crédito é dinheiro. O que ele quer dizer com isso? Que se você tem crédito, você vai ter sempre condições de empréstimo, vai ter sempre condições de pegar e investir muito mais. E outra coisa que ele diz, dinheiro gera dinheiro. Ou seja, o dinheiro não é para ser simplesmente guardado, o dinheiro não é simplesmente para que você compre aquilo que você necessite. O dinheiro precisa gerar mais dinheiro. Outra coisa, o bom pagador é aquele que tem crédito. Olha só, ele já coloca essa questão do crédito como bom pagador ligado a uma virtude também. A virtude de você ser fiel, de você conseguir pagar, de você conseguir colocar honra no seu trabalho. Né? E o que leva a uma outra questão, a obrigatoriedade do trabalho. Esse pensamento de que o trabalho enobrece o homem, de que o trabalho é o que dá honra, porque se você tem crédito, se você é um bom pagador, mas se alguém te visse, você conseguiu um empréstimo, por exemplo, e alguém visse aquele trabalhador à toa, jogando sinuca, bebendo num bar, ele logo pensaria, esse camarada não tem compromisso. Então, o Benjamin Franklin ele coloca o seguinte, esse sistema de obrigatoriedade contra o ócio e a favor do negócio. Ou seja, você tem que aproveitar o seu tempo para ganhar dinheiro, você é obrigado a trabalhar se você conseguir um empréstimo e você consegue mais empréstimo se você for um bom pagador. E outra agregado a esse sistema, não pense que você tem tudo o que você precisa. Sabe, essa coisa de acumulação, de querer mais, lucro exacerbado. Então, vem daí. Né? Porque eu tenho 1 milhão e é tudo que eu preciso? Não, eu posso ter mais porque eu posso precisar de mais. É daí que vem esse pensamento. E o economize para a sua velhice também é do Franklin. O Benjamin Franklin ele criou também, né, através dessa inferência, essa coisa de você trabalhar a vida inteira, juntar um dinheiro e na velhice você conseguir desfrutar. Você percebe então que o capitalismo é um sistema organizado com princípios que influencia toda a ação de um modo de vida. Foi extraído desse pensamento de Benjamin Franklin e não havia como o indivíduo viver se não fosse a partir desse sistema de economia. É um espírito que cria uma cultura. Né? E é interessante a gente perceber o seguinte, ele ainda mensurou um pouco mais quem eram os protestantes que lucravam e cresciam e difundiam ainda mais o capitalismo.
Os calvinistas. Por quê? Os calvinistas acreditavam em duas doutrinas. Uma principal era a doutrina da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma discussão na igreja cristã moderna, atual, em várias ramificações do protestantismo e da igreja evangélica e tudo. E outra coisa era, se você já está salvo, como é que é possível ver que você é um abençoado por Deus quando você prospera, né? Então, essa obrigatoriedade de prosperar era manifestar a bênção de Deus. E por isso, não prosperar, não trabalhar, não era visto com bons olhos, era desperdício de virtude. Era quase como se você estivesse pecando contra a bênção de Deus na sua vida. Então, o protestantismo, principalmente o calvinista, criava um sistema, difundia um sistema em que o indivíduo estava, por conta da sua fé, da sua crença, do seu modo de vida, obrigado a produzir, obrigado a desenvolver. E uma outra coisa que o Franklin vai colocar é que as virtudes precisam ser utilizadas para o crescimento, para a prosperidade. Elas precisam ter utilidade. Ele dá um ponto ali, uma cereja de bolo, que é o seguinte: as virtudes precisam ser úteis. E ele diz honestidade, pontualidade. Se elas não estão sendo tão úteis assim, então ela tem que ter uma elasticidade. É aí que você percebe também o capitalismo, que nos anos 80 foi chamado de capitalismo selvagem, por exemplo, quando as pessoas ultrapassam a linha da honestidade, a linha da virtude, em nome da prosperidade. Vem daí também esse pensamento. Então, para fechar esse vídeo, eu vou ler um trecho aqui, uma análise sintetizando, melhor dizendo, a colocação e o pensamento de Weber. A economia capitalista moderna é um imenso cosmo no qual o indivíduo nasce e que se lhe afigura, ao menos como indivíduo, como uma ordem de coisas inalteráveis, na qual ele tem de viver. Ela força o indivíduo à medida em que ele esteja envolvido no sistema de relações de mercado e se conformar com as regras de comportamento capitalista. Então você percebe que há um convencimento, uma forçação e uma conformação com esse procedimento capitalista. Ou seja, Weber, ele diz, o capitalismo é um sistema que obriga o indivíduo, é um espírito que absolve e é absolvido para que exista um modo de vida. Então é isso. Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, Max Weber.